Paz do Senhor, bom dia. Nós estamos hoje reunidos para estudar a lição número 11 da nossa revista do CTMIT, de Jovens e Adultos, Crescendo na Palavra, número 55, a edição. E o tema é mais um porquê. Por que Jesus disse que o homem erra em não conhecer as Escrituras? Jesus vai deixar isso bem claro, o que as Escrituras estão dadas, e é um problema que não deixa o homem chegar onde precisa. Vamos analisar então o que quer dizer isso. O texto-chave diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Conhecer o que está escrito na Bíblia, sem conhecer o Deus que inspirou a escrita da Bíblia, é conhecimento que faz aumentar a culpa. É a verdade teológica inferida dos estudos, não é um texto bíblico, mas é uma inferência a partir de vários textos bíblicos. Nós vamos ler as leituras semanais para facilitar o entendimento de onde nós tiramos as conclusões a que chegamos. Deuteronômio capítulo 18, versículos 15, 18 e 19, da segunda-feira. Diz assim: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu do meio de ti e de teus irmãos. A ele ouvirás. E eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. E eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome. Para a terça-feira, João 1, versículos de 1 a 5, muito conhecidos, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. A luz, que é a palavra viva, estava presente, né? Era só dar ouvidos. João 8, do 12 ao 19, para a quarta-feira. Diz assim: Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Desafiaram os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo os padrões humanos, eu a ninguém julgo. Mas se na verdade julgo, as minhas decisões são certas, porque não estou sozinho, estou com o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu sou um que testifica de mim mesmo, a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis, também conhecerias a meu Pai. É duro não saber que isso estava tão patente, mas não foi entendido, né? Estava tão ali. João 20, 31 é a nossa leitura de quinta-feira. Estes, porém, sinais que João escreveu, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, crendo que Jesus é o Cristo, se tem vida no nome dele, certo? Sexta-feira, 1 Pedro 1, do 22 ao 25, diz assim: tendo purificada as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração, tendo sido regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois
Toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é essa palavra que vos foi pregada. Então, não tem como escapar do entendimento de que já foi tudo dado pela palavra. Apocalipse 22, versículos 18 e 29. Eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, a palavra de Deus é dada para ser recebida como um todo. Tanto é para ser recebido o que está escrito, como para ser recebido o Deus, o Espírito que trouxe a palavra. Tá? Porque o homem tem que ser redimido no seu corpo e na sua alma, o seu espírito tem que ser redimido. Então, ele tem que entender que a palavra tem que conter essas duas coisas. O que é o grande problema é querer separar uma coisa da outra. Hoje já se fala, tem que separar Deus da sua palavra. Então é algo que a gente tem que prestar bem atenção, que os erros vão se repetindo, embora com outras pessoas, em outro tempo, em outras situações, mas os erros têm sido o mesmo na raça humana. Bom, nós lemos as leituras bíblicas congregacionais, a leitura bíblica semanal, para que a gente possa saber por onde vamos caminhar. E agora então nós vamos ler a leitura bíblica congregacional, fazer uma rápida explicação sobre o texto em si, e depois vamos partir para os nossos comentários. Mateus 22, 29 diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Primeiro versículo da nossa leitura bíblica congregacional. Isso mostra, na elucidação textual, primeiro parágrafo, que Jesus está respondendo aos saduceus, que o experimentavam com o enigma da viúva de 7 irmãos, e que não tivera filhos com nenhum deles, com a premissa de que se não houver a humildade de aprender sobre os princípios que regem o reino de Deus, todas as argumentações serão erradas. É interessante que saduceus, eles curiosamente eram justamente os homens que naquele tempo deveriam ser os maiores conhecedores das coisas de Deus. Eles viviam em torno do templo. Era dos saduceus que vinham os sacerdotes daquela época. Eles eram a parte do judaísmo que eram os templários, digamos assim. Eles viviam no templo. Eram os saduceus, os levitas. Eles cuidavam dos rituais, tá? Eles eram apegados aos rituais. Eles estavam ali no templo. Eles tinham que ter a palavra, a leitura da palavra, mas eles trocaram a vivência no Espírito, o prazer das coisas de Deus pelos rituais, achando que fazendo os rituais estava bom, tá? Então, eles viviam no engano porque não conheciam as Escrituras nem o poder de Deus. Não dá para separar as duas coisas. Esse é o problema, de nem as Escrituras nem o poder de Deus. Se você falar que conhece só o poder de Deus, você vai errar contra as Escrituras. Zerou. Se você falar que conhece só as Escrituras enquanto letra no papel, e trazer somente para um bom procedimento humano, e não conhecer o poder de Deus, o Espírito que deu a lei, essa letra, você errou. Zerou de novo, está no mesmo caminho. Tá? E isso é a realidade de muita gente hoje. Multidões repetem o erro dos saduceus. Muitos vivem uma religiosidade vazia e desprovida da verdade. Essas pessoas distorcem as Escrituras ao seu bel prazer para satisfazer seus conceitos humanos. Então eles conseguem transformar a convivência que era para ser com Deus e a partir de Deus com os outros em apenas convivência entre si. Consequentemente, eles vão falar de muitas coisas que não é o verdadeiro Deus revelado na Bíblia, né? E Jesus vai continuar dizendo: gente, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então vamos continuar a leitura bíblica congregacional e a gente faz a elucidação textual também em cima desse outro trecho. Em Atos 3, do 13 ao 26, diz assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos, negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Vós negastes o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida,
e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E, pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o que fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse, o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse povo será exterminada dentre o povo. E todos os santos profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Então, isso aqui é um discurso de Pedro após a cura de um coxo de nascença e que tinha quase 40 anos, que ficava à porta do templo pedindo esmolas. Pedro discutia para a multidão que os envolvia curiosa com o que tinha acontecido. Por isso que ele faz esse discurso. Após explicar que neles, Pedro e João, não havia virtude para tal feito, mostra que o Deus dos patriarcas de Israel enviou Jesus, que fora crucificado e morto a pedido da nação de Israel por mão de Pilatos. Nesse feito, eles negaram o santo e o justo e mataram o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou. Sendo os discípulos testemunha disso, e pela fé no seu nome é que o paralítico fora curado. Pedro reconhece que o que eles fizeram a Jesus, as pessoas matando Jesus, foi por ignorância, mas diz que Deus cumpriu assim o que predissera pelos profetas, que o Cristo havia de padecer. Olha que a ignorância pode ser usada contra você. É dada uma exortação com vistas ao arrependimento. Você era ignorante, mas você se arrepende, tá? Para que haja paz com Deus mediante Jesus Cristo, já que ele é o profeta semelhante a Moisés, que todos deveriam ouvir, para não ser exterminado do povo, mas fossem abençoados com o abandono das maldades. É interessante esse termo, o profeta semelhante a Moisés. O que Moisés fez? Ele foi o canal que Deus deu para trazer revelação da lei, para trazer a palavra que até então não era conhecida. Se tinha um conhecimento de Deus pelas experiências, mas não uma palavra propriamente direcionada de Deus. É assim que vocês me conhecerão, é assim que vocês comparecerão ante a minha presença, é assim que vocês vão me invocar. Então agora Moisés fala, vai ter um profeta semelhante a mim. Consequentemente, se tinha que entender que ele ensinaria mais da palavra de Deus, mais ensinamento ele traria mais ensinamento a respeito de Deus, né? Era uma revelação adiante. Como que pode ter sido isso assim tão negado nos dias de Jesus? Bom, não tem outro jeito, né? Isso já aconteceu e a Bíblia diz que seria assim, que Deus usaria isso para mostrar os seus eternos propósitos que o homem não pode alcançar por si mesmo, tá? Vamos para a introdução. O Deus da Bíblia é o Deus que se revela, que busca os perdidos e se manifesta a eles. Essa revelação é progressiva na história humana. Começa na natureza, na criação, e depois Deus começa a trabalhar com a raça humana, porque é ela que tem que ser redimida, né? E ela vai sendo transmitida às gerações seguintes pela tradição oral, mas isso não garante a genuidade da revelação, a originalidade dela, porque as pessoas vão sempre acrescentando alguma coisa e vão perdendo outras. Então Deus manda que tudo o que ele estava revelando fosse escrito num livro. E ele vai falar isso está escrito em Êxodo 34, 27, com Moisés. E você para pensar
há quanto tempo a terra já tinha sido criada, quantas pessoas passaram por essa terra, quantas histórias já tinham acontecido, e Moisés vai começar a escrever isso. Ele vai escrever no livro do Gênesis e no livro do Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas vamos falar de antes de Moisés. Olha como foi a história das pessoas, a história da criação, a história da Torre de Babel, a história de Sodoma e Gomorra. Como que isso pode estar agora codificado num livro por Moisés que viveu tantos anos depois? E é interessante que hoje você tem que engolir, é a melhor forma de dizer que o que você sabe sobre Adão, você sabe através de Moisés. Foi Moisés quem escreveu, não tem relato melhor do que o de Moisés, nem anterior. E nós entendemos que o relato de Moisés é inspirado por Deus. Escreve o que eu estou te falando. Então, nós não temos outra saída. Tá? Então, você entende o aspecto divino da revelação, o trabalho de Deus. Então, nós não temos como sair disso. Tá? E falar que não tem como conhecer, não te isenta de responsabilidade. Então, a revelação escrita, ela tem por objetivo nos levar a Deus, a Jesus. A maior revelação de Deus aos humanos, a revelação escrita, é autoritativa e no que se propõe a mostrar. E é necessário conhecer segundo Deus o que está escrito. Nós vamos avaliar esse conhecimento de 3 formas. Jesus é a maior revelação de Deus aos humanos. A revelação escrita leva a Jesus. Ela é autoritativa, a revelação escrita, a Bíblia, e pronto, tá? No que ela se propõe a fazer. E é necessário conhecer segundo Deus o que está escrito. Tá? Nós queremos acrescentar ou tirar tanta coisa da Bíblia, mas acontece que ela é autoridade no que se propõe. Ela não é autoridade naquilo que ela não se propõe, mas no que se propõe ela é. E nós precisamos dela se quisermos chegar de novo a Deus. A revelação escrita então leva a Jesus. Ponto 1. Jesus se revela como a luz do mundo e diz que sem ele anda-se em trevas, ou seja, se afasta da luz, a luz verdadeira, a luz espiritual. Mas os fariseus, é outro grupo do judaísmo, o acusam de estar testificando de si mesmo, o que não é aceito na lei de Moisés. E Jesus retruca dizendo que nada ele faz sozinho, uma vez que o Pai sempre está com ele. E nesse discurso Jesus diz o famoso versículo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, de João 8,32. Ele agora está mostrando que Deus veio como predito pelos profetas para ensinar o seu povo. Isso está escrito em Isaías 54:13. Está escrito: e serão todos ensinados por Deus. Agora você para pensar na pessoa de Jesus. Deus está presente conversando com as pessoas. Você parou para pensar a profundidade de um texto desse? Às vezes a gente larga para lá, né? E não passa por cima do texto e não vê. Jesus deixa bem claro em João 6,45 isso. Olha só, está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele vem a mim. Então Jesus está dizendo bem claro isso aí. Tá? Ele está dizendo que está se cumprindo. Nós também podemos mostrar o que a presença divina faria no meio das pessoas. Isaías 61, de 1 a 13, você leia também Lucas 4, de 16 a 21, onde Lucas prediz, né, ele fala: o Espírito do Senhor sobre mim, pois que me enviou. Ele vai dizendo várias coisas que ele vai fazer sobre isso aí, mas é uma predição, uma profecia preditiva, porque não era o que estava acontecendo no tempo de Isaías daquela forma mesmo que ele fosse um profeta. E depois, Lucas 4, Jesus entra na sinagoga, é lhe dado o livro para ler, ele vai ler e abre ali. E fala: hoje se cumpriu o que está escrito. E era o cumprimento. Né? Mas eles não aceitaram. Por quê? Porque eles liam a palavra, eles sabiam o texto de cor, mas não tinham como entender como seria o cumprimento disso, porque neles não estava o Espírito de Deus, porque não queriam. Bom, se não fosse a revelação escrita mostrando, por meio de muitas profecias preditivas, qualquer um poderia ser Jesus, como hoje aparecem muitos. Tá? Mas para ser quem ele é, havia cerca de 300 profecias que foram cumpridas na pessoa de Jesus.
tá? Então, é importante que aí você vai entender o valor dos registros genealógicos da Bíblia, né? A genealogia, que ninguém gosta de ler, elas só vão até Jesus mesmo, porque o objetivo é o quê? É mostrar que ele é quem se dizia que seria o enviado, o ungido, o Filho de Deus. É uma pessoa específica, né? Qualquer um que preenchesse, que conseguisse estar acima da média dos outros, não, né? Então, nós entendemos que até a lei de Moisés, né, hoje é descrita com muito desprezo pelos pseudo-teólogos, ela cumpriu a sua finalidade, que é ser um tutor que leva a humanidade a Cristo. Isso está escrito em Gálatas 3, 23 e 24. Era a função da lei, levar-nos a Cristo, reconhecer Cristo. Se nós tivéssemos a lei, vamos lá que nós vivêssemos no Velho Testamento, se nós tivéssemos o livro da lei e o coração contrito com Deus, você ia reconhecer Cristo. É o que aconteceu com várias pessoas daqueles dias que reconheceram a Cristo, mas na sua grande maioria, pior de tudo, os defensores da religião, chamada religião de Deus, não conseguiram entender, porque eles tinham o livro, mas excluíram Deus das suas pessoas. Bom, esse modo de Deus tratar conosco é chamado revelação progressiva. É a partir da queda do homem no pecado, abriu-se um espaço, um buraco entre Deus e o homem. O homem não consegue entender a Deus. Então Deus vai usar a história humana para amadurecer o homem, para então ele entender Cristo, né? Então vai haver uma plenitude dos tempos em que Deus vai enviar o Filho, onde Deus vai fazer mais um passo na revelação. Essa plenitude dos tempos se deu num tempo em que, devido aos movimentos das nações, havia praticamente uma língua falada em todo o mundo, como hoje, por exemplo, é o inglês, tá? Que naquela época era o grego. O grego era conhecido do mundo todo, é uma língua comercial, era a segunda língua de muitos povos, tá? Também havia a Pax Romana, que é o desejo dos romanos de conduzir, facilitar o domínio de todos os povos. Então eles faziam estradas que garantiam que as pessoas iam facilmente a Roma e que Roma também iria facilmente aos confins dos seus domínios para manter o domínio. Então ela queria trazer as pessoas a si e ao mesmo tempo manter o domínio. E também tem uma coisa interessante que eles nessa garantia deles, eles limparam o mar Mediterrâneo dos piratas, né? Roma não queria ninguém pirateando nos seus domínios, bastava eles, né? Então, com isso ficou menos difícil viajar pelo mar para poder trocar as mercadorias, mas também viajavam os apóstolos pregando o Evangelho. Então, veja bem, tudo isso servia os propósitos divinos de converter a todas as coisas, convergir todas as coisas em Cristo. Está em Efésios 1:10. Então nós podemos dizer que Deus fez uma globalização com a tecnologia da época para trazer Cristo para ser conhecido do mundo conhecido da época. Então você entende que as Escrituras vão ser a revelação escrita de Jesus, tá? Elas vão mostrar o que Deus está fazendo para reconduzir o homem a Ele através de Jesus Cristo. A revelação, ponto 2, escrita, também é autoridade. Uma prerrogativa da palavra escrita é autoridade no que se propõe. Fazer Deus conhecido como Criador, Sustentador, Redentor e Senhor de todas as coisas e de todos os seres humanos. Isso é demonstrado em vários textos da Bíblia. Ela alimenta o homem. Por exemplo, Deuteronômio 8:3 vai dizer que nem só de pão vive o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Ela é exatamente isso. Depois você vai ver no discurso de João 6, versículos 31, 35 e 48 a 51, que Jesus está dizendo exatamente isso, que ele é esse que vem da boca de Deus e que vai dar vida ao homem, que não é, ele é superior ao maná no deserto. O maná no deserto foi para sustentar o corpo físico enquanto na caminhada terrena, até chegar em Canaã. Não era para sustentar espiritualmente. Bom,
Poderia ser se eles entendessem que era Deus que estava dando, mas eles já acharam que aquilo era natural ou era uma obrigação de Deus, né? Já que Deus tirou ele das casinhas desde o Egito. Ela é inspirada num período histórico já encerrado, está se cumprindo na história. Então, a Bíblia é inspirada por Deus num período histórico já encerrado e está se cumprindo agora no restante da história. Então, ela é atestada pela história decorrida durante da sua composição e ela é preditiva para um futuro que ainda estamos aguardando, tá? Isso você pode ver desde Êxodo 34, 27 a 28, como nós lemos agora há pouco em Apocalipse 22, 18 e 19. É bem claro assim que Deus vai fazer cumprir a sua palavra. Ela mostra Cristo como Senhor e Salvador. Está aí João 20, 30 e 31, Tito 2, 11 e 15 e 1 João 5, 13. Nós observamos aí que Deus está mostrando aquilo que Ele está fazendo através de Cristo. Nós vamos ler Tito 2, 11 a 15. Você observar que Deus diz e é assim que tem que ser. Olha, pois a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivemos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então a palavra de Deus está nos mostrando isso. Ela vai mostrando durante toda a história do ministério de Jesus que é esse o propósito de Deus. Pronto, não tem mais para onde correr. Tem que conhecer esse propósito. Conhecer é receber essa palavra. Essa autoridade bíblica é sustentada até mesmo por métodos humanos de avaliação, como, por exemplo, nós vamos entrar numa parte mais científica agora, mas você observa como que isso acrescenta para quem quer crer. Nós podemos citar, por exemplo, o número de cópias e a antiguidade delas. O Antigo Testamento tem mais de 10.000 manuscritos, tendo representação anterior ao advento de Cristo, inclusive. Então, isso quer dizer que tem manuscrito ainda dessa data, está guardado. Pese sobre isso o fato de o Antigo Testamento ter sido todo escrito como livro religioso e copiado com muita reverência pelos copistas ou escribas. Isso nós devemos até aos fariseus, né? Eles amavam muito a Bíblia, o livro. Eles diziam que se você obedecesse o livro, você poderia até nem ter como fazer os sacrifícios, mas o Senhor receberia a sua fé. Pena que eles foram ficando legalistas com relação a isso, e eles estabeleceram tantas normas que era melhor que eles fizessem só os sacrifícios do templo. Mas, enfim, é porque o homem quer afastar Deus da palavra, não adianta, e aí dá problema. Exames minuciosos mostram que as traduções que usamos não desviam o texto do seu propósito, isso cientificamente falando. O Novo Testamento, mudando agora, o Novo Testamento tem quase 5.700 manuscritos gregos, que é a sua principal língua de escrita nos originais. E apesar de não ter sido escrito como livro religioso, o reconhecimento veio depois pelo uso, for-se entendendo que Deus estava falando através dos seus apóstolos e registrando o conhecimento dele, como usou Moisés para registrar lá no Velho Testamento e alguns outros, agora estava usando os seus apóstolos para registrar o que Jesus deixou, né? É o livro que mais tem credibilidade textual entre os antigos. Para se ter a ideia da diferença neste parâmetro, existem apenas 7 manuscritos de Platão e 640 da Ilíada de Homero. Só se encontra 0,5% de dúvida quanto ao texto original do Novo Testamento. Novo Testamento, 0,5% de dúvida. Dúvida, pode ser que esteja certo, mas se duvida que tem alguma corrupção ali. Compare isso com 5%, são 10 vezes mais, de desvios do original para a Ilíada de Homero. E a gente acredita que Homero existiu. E um livro do hinduísmo, o original lá, que é a cópia do original, que tem 10% de corrupção. Aí você imagina, 20 vezes mais do que o texto do Novo Testamento.
e se duvida do Novo Testamento. Então, você tem que entender que cientificamente o Novo Testamento é mais confiável do que outros livros antigos. Ainda falta aqui escrever sobre Sócrates e outros aqui que não tem, mas não chega nem perto da comprovação científica de que essas pessoas existiram por meio dos escritos, tá? Ou que o que eles estavam falando foi aceito, muito bem aceito nas comunidades por meio dos escritos, tá? Além disso, a Bíblia produz transformação de vida na terra e esperança de vida eterna nos que lhe dão ouvidos, né? Salmo 119, 9, como purificará o jovem os seus caminhos, conforme a sua palavra, obedecendo a sua palavra. Testemunho esse de incontável multidão de todas as eras. Então, a Bíblia Novo Testamento foi escrita pelos apóstolos do Senhor, né, e o maior deles, né, assim, em número de escritos, vem a ser o apóstolo Paulo, que também é apóstolo do Senhor. Tem o escrito de Tiago, que a gente entende que é o irmão de Jesus, é um crente da primeira geração ali. Tem o escrito de Marcos, que não foi apóstolo, mas ele provavelmente cresceu durante o ministério de Jesus, ele conheceu o ministério de Jesus ainda jovem, sim, e mais tarde veio a ser um dos compiladores do conhecimento de Jesus autorizado pelo Espírito Santo, tanto é que o livro dele está aí entre nós até hoje. Tem um escritor aos Hebreus que a gente não sabe quem é, acredita-se que é Paulo, acredita-se que é Apolo, cada um pensa de um jeito, mas a gente sabe que é escrito autorizado, mas não sabe quem é. Tem Lucas, que é um crente de segunda geração, né? Logo após os apóstolos, ele é um convertido dos apóstolos, do tempo dos apóstolos. Então, também escreveu, né, o seu evangelho escrito segundo ele, porque o evangelho é de Jesus, mas segundo o trabalho de Lucas, a visão de Lucas, e o livro de Atos dos Apóstolos também escrito por ele. Então, você observa aí que a palavra ela é autoridade naquilo que ela se propõe. E Deus fez ela do jeito que quis fazer. Pronto. Não tem o que fazer mais. Ah, mas assim eu não creio. Pois é. Aí é o problema sério, porque você está deixando de crer numa autoridade. Vamos lá. Conhecer a palavra segundo Deus. Conhecer a palavra tem que ser segundo Deus, o ponto 3. Primeiro é preciso entender o que a palavra de Deus define como conhecer a Deus. E por conseguinte, conhecer as Escrituras, né? Não basta só conhecer o que está no papel. Para a mente humana, conhecer é ser capaz de assimilar com o intelecto, de dominar o modo de funcionamento dentro de uma relação de causa e efeito apenas daquilo que se busca entender. Porém, para a Bíblia, isso também faz parte, mas ela vai muito além. Conhecer na Bíblia compreende uma relação de familiaridade, intimidade, comunhão, ou seja, é uma relação de compromisso. Isso é sério. A obediência inteligente às suas leis. O Senhor chama para obedecer inteligentemente às suas leis, tá? Não é de outra forma. Isso vai ser tanto no Velho Testamento através dos profetas, como também vai ser através de Jesus, né, nos evangelhos, como também nas cartas do Novo Testamento. Para que haja amizade com Deus, é preciso que se obedeça aos seus mandamentos, baseados na sua fidelidade de dar a conhecer o que é do Pai. João 15, 14, 15 é lindo, né? Jesus fala, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E pronto. Você quer amizade com Deus? Faz o que Ele manda. Pronto. É assim. Ele não terá um apreço politicamente correto por nós. Ele vai ser certo naquilo, ele é reto, ele não vai mudar o que ele tem a fazer por causa do nosso politicamente correto. Para que se evitasse então que o futuro rei de Israel, vamos voltar lá atrás, para que se evitasse que o futuro rei de Israel viesse a transgredir a lei de Deus e se perder em orgulho e soberba, ao usufruir das bênçãos que o Senhor estava fazendo vir sobre aquele reino, foi determinado que ele deveria ter uma cópia da mesma, da lei, e que se orientasse por ela todos os dias de sua vida e preservasse sua dinastia no trono. Um exemplo disso está aqui em Deuteronômio, um exemplo não, a lei, conforme está escrita nesse sentido, está em Deuteronômio 17,
E eu vou ler do 14 ao 20 para você entender a profundidade do texto. Diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, como todas as nações que me cercam, estabelecerá sobre ti o rei que o Senhor teu Deus escolher entre os teus irmãos. Não poderás estabelecer como rei um estrangeiro que não seja teu irmão. Ele, porém, não adquirirá para si grande número de cavalos. O que era cavalo? Era a arma de guerra mais potente da época. Nem fará o povo voltar ao Egito para adquirir mais cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por esse caminho. Tampouco adquirirá para si mulheres em grande número, para que o seu coração não se desvie. Não acumulará para si grande quantidade de prata ou de ouro. Quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si num livro uma cópia desta lei que está diante dos sacerdotes e levitas. Conservará a cópia consigo e a lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus e a guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para os cumprir, e para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que se prolonguem os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Simples assim, não precisa nem de falar mais nada, né? Olha só que lei fabulosa, né? E você vai observar que Salomão, né, um exemplo disso é o Salomão, né, gente? Salomão fez tudo ao contrário. 1 Reis 4:26 fala da opulência dos cavalos que Salomão tinha. E é interessante que ele comprava cavalos e carros do Egito para revender. E Deus falou, nunca mais volte por esse caminho. Ah, mas é comercial. Deus falou, nunca mais. Precisa de falar o modo e coisa e tal, né? É engraçado que o próprio Salomão usou com uma pessoa que amaldiçoou seu pai, um tal de Simei, ele usou uma coisa que ele mesmo fez ao contrário. Ele disse a Simei, Simei, eu não vou te matar pelo que você fez. Você tem que morar dentro de Jerusalém e não sair daqui para nada. O dia que você atravessar o ribeiro lá da frente, lá, você vai ser morto. Tudo bem, Simei ficou vários anos ali quieto. Aí um dia, os escravos dele fugiram. Um escravo dele lá fugiu e ele... fazer o quê? Eu não posso sair atrás dele. Mas alguém falou, o seu escravo está na cidade aqui, nessa direção aqui, não está lá na direção do rio, não. Ele, ao invés de ir atravessar o rio, ele saiu por aqui. Ele foi numa distância muito maior do que ir ao rio. E foi lá e trouxe o escravo dele. Quando ele chegou, contaram para Salomão. Salomão fala para ele assim, eu não te falei que você não devia sair de Jerusalém? O que Salomão estava dizendo é não sair. Não é atravessar o rio. Aquilo era uma figura para ele entender que o dia que ele ainda chegar até perto do rio, digamos que estava sendo misericordioso. Não, ele usou de leviandade. Ele falou, não, eu não atravessei o rio, eu fui por aqui. Pode falar o que quiser. E a palavra estava de pé. Se a palavra dele estava de pé, Salomão, rei, contra aquele pobre coitado, os dois são mortais, Salomão e o pobre coitado, você imagina a palavra do Deus eterno sobre a vida de Salomão, gente. Então, você observa bem aqui que Salomão ele fez tudo ao contrário, adquiriu muitas mulheres, casamentos políticos para não entrar em guerra e assim por diante, tá? Mas isso tudo, né, provocou a derrota que veio logo após o seu reinado. O seu reinado já terminou um tanto derrotado, né? Ele começou bem, mas terminou na carne, por afastar-se do conhecimento do seu Deus. E Paulo vai dar dentro do conhecimento de Deus, de começar bem e terminar na carne, ele vai falar em Gálatas 3:3, é algo muito importante para a gente entender que não mudou. Ele vai dizer assim, vós sois tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Ele está falando aos Gálatas, né? Então a carne não traz o Espírito de Deus. O conhecimento do papel apenas na carne não traz o conhecimento de Deus. Deus dá o conhecimento pelo seu Espírito e ensina como deve ser também na carne. Porque Deus, a palavra é dada na linguagem que nós conhecemos, num livro que é para manter a integridade dessa linguagem, dizendo o que Deus disse. O que Deus disse hoje é o que Deus disse lá atrás, é o que Deus tem a dizer lá na frente.
todo esse modo humano, material, pode-se dizer assim, é para mostrar que Deus também, ele se preocupa com o que é físico. Deus está redimindo a gente tanto no espírito quanto na carne. Entenda isso. Por isso que Jesus se fez carne, ele redimiu, ele se fez semelhante àquilo que ele veio redimir. Deus também dá a palavra para que o espírito, para que a carne, a palavra escrita, para que eu aprenda aquilo que é no mundo físico, que é concernente a Deus. E eu tenho que receber no Espírito, senão eu vou duvidar. Né? Eu vou arrumar um jeito, vou fazer igual o Simei. Né? Então, entenda. Conhecer a letra da lei sem o Espírito que a inspirou é o mesmo que ler um código de leis de trânsito para dirigir na contramão, em alta velocidade, alcoolizado, enfim, não adiantou nada. Tal conhecimento só aumenta a razão da pena a que o transgressor vai ser condenado. É isso que Jesus está dizendo quando afirma que as pessoas examinam as Escrituras pensando ter nelas a vida eterna, e mesmo que essas Escrituras testifiquem dele, eles não querem vir a ele para ter a vida. Isso é assim devido às Escrituras serem apenas um amuleto na mente deles, e a prática será como se nada soubessem da vida e piedade ali descritas. Simplesmente vai distorcer. Então nós temos texto aí com Oséias 6:6, Miqueias 6:6-8, Mateus 9:9-13, Mateus 12:1-8 e 1 Timóteo 1:15-16, que apesar de não esgotarem o assunto, exemplifiquem bem esse erro atual. Então, queridos, essa é a nossa lição 11, e uma coisa que está sendo comum hoje é distorcer a palavra de Deus, eu querendo botar uma vírgula onde não tem, um ponto final onde não tem, eu questionar o erro do passado, mas só para colocar o meu erro hoje. Está certo que no passado se entendeu errado muitas coisas, mas nem por isso você pode hoje jogar fora a palavra de Deus porque alguém fez mau uso dela. Nem por isso hoje você pode falar, você pode se dar o luxo de falar dos fariseus, mas você também ter apego às minúcias da palavra escrita, mas com a intenção humanizada. Isso só vai produzir outros erros, serão os erros contemporâneos, que vão ser escritos um dia por alguém, e se houver tempo, daqui a 100 anos alguém vai estar estudando os nossos erros. Igual nós falamos aqui dos fariseus, dos saduceus, nós falamos das pessoas dos dias de Jesus, nós falamos dos erros dos Gálatas, dos Colossenses, dos Tessalonicenses, nós falamos dos erros das pessoas, porque eles não conheciam a palavra de Deus como palavra de Deus. Você observa o que é conhecer a Deus e conhecer a sua palavra. Deus falava com Abraão. E a Bíblia diz que Jesus fala, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Isso quer dizer que Deus revelava e ele amava o Deus da revelação, Abraão. Por isso que Jesus fala, se vocês conhecessem Abraão, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam ser, ou seja, filhos na fé de Abraão, vocês iam me conhecer. Que isso não aconteça nos nossos dias, tá? Apesar de toda a tecnologia, de tudo que nós temos para nos ajudar hoje, os erros se multiplicam hoje também pelos mesmos modos. Separa-se Deus da sua palavra e está aumentando muito as pregações, os ensinamentos a esse respeito. Não vai dar certo, não vai dar certo. Você vai saber só lá no dia do juízo final que você sabia tanto e está ali como condenado. E a pessoa que vai te condenar e vai te dar a sentença é aquela que está escrito no livro ali, só que você tentou tirá-la dali para você ficar no lugar dela, pela sua ciência, pelo seu entendimento, tá? E a Bíblia deixou bem claro que por se multiplicar o conhecimento, o amor de muitos está se esfriando. E não precisa ser doutor não, tá? Não precisa ser o campeão da tecnologia ou o homem mais rico do mundo para fazer isso, não. Isso está acontecendo todos os dias nas ruas, nas calçadas, dentro das casas, com pessoas simples financeiramente, mas estão agora intelectualizando Deus nas suas manias. Eles são capazes de falar arrogantemente como os grandes desse mundo.
Eles preferem esses se tornam seus deuses. Que Deus nos livre disso. A minha humilde oração, mais uma vez, é: Deus nos livre disso. Nos ajuda a andar nesse mundo de dominar sobre tudo que se pode dominar, sobre dinheiro, sobre a natureza, sobre tudo, de tal forma para usar como mordomo para apresentar diante do Senhor e não ser excluído do conhecimento do Senhor. Que Deus nos abençoe nessa busca constante que é alcançada com o coração humilde, contrito, abatido diante do Senhor. Aí você vai ver o que é revelação. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.